Graça e paz, meu nome é Rosicleide, sou missionária da Igreja Metodista Wesleyana no Guaraci. E a palavra de hoje vai estar em Marcos 1, no versículo 35. E diz assim: tendo-se levantado alta da madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Amém? Quando nós falamos isso, já imaginamos que pode ter sido alguns discípulos, mas não, meus irmãos, era o próprio Jesus. O próprio Jesus estava ali orando, o próprio Jesus estava ali pedindo, intercedendo na madrugada. Muitas das vezes nós como cristãos, nós como pessoas, achamos que não precisamos orar. Mas nós precisamos seguir o exemplo do nosso mestre. E até o nosso mestre, ele orava, ele saía às madrugadas para orar. Então a necessidade de orar vai de exemplo. Jesus deu testemunho, ele deu exemplo de oração. E aqui ele está falando que ele se retirou para orar. Levantando ele em alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali ele orava. Então, irmãos, quando a gente pensar em oração, não achar que a oração é um sacrifício, é um castigo, ou é uma coisa, obrigação. Quando nós falamos em oração, a gente precisa entender que a oração é um diálogo com Deus, é um diálogo com o nosso Pai. A gente se afasta, a gente se coloca no nosso quarto e muitas das vezes levantamos para orar na madrugada para realmente ter um particular, um diálogo. E esse diálogo precisa ser muito bom, esse diálogo precisa ser regado a uma calmaria e realmente é um detalhe de riqueza. Um detalhe de riqueza nas palavras. Eu preciso realmente fazer meu Pai entender a minha necessidade. Não com palavras eloquentes, como palavras difíceis de dicionário. Não. Palavras mais simples possíveis, mas que elas possam sair do fundo do seu coração. O interessante é que quando Jesus ele se afasta ali, levanta de madrugada, vai para um lugar deserto e ele começa a orar. Quando ele volta, ele fala: olha, nós vamos mudar de lugar. E ele começa a percorrer as vizinhanças da cidade, ele começa a percorrer a sinagoga, ele vai muito mais além, porque ele volta forte. Ele volta forte. E a oração nos fortalece. Porque a oração é um ato de fé, é a certeza que Deus está te ouvindo, é a certeza que Deus se faz presente aonde você estiver orando. O Senhor se faz presente ali, Ele está escutando sua oração. É uma coisa que te dá uma volta, assim, uma vontade de fazer mais e mais e mais, e ter a certeza mesmo que o Senhor ouviu a sua oração. Então, irmãos, quando nós formos orar, quando o pastor pedir para orar, quando nós formos tirar nosso tempo para oração, nós precisamos entender que assim como nós, Jesus também o fez. Jesus também parou, Jesus também levantou de madrugada para orar, porque ele foi humano como nós, ele se destronou para dar exemplo para mim e para você. Precisamos seguir o exemplo de Cristo em nossas vidas, irmãos. E a pergunta que eu vou fazer é: qual foi o dia que você acordou às madrugadas para orar? Fica aí no seu pensamento. Missionária, faz tempo, então hoje é dia de retomar suas orações. Missionária, foi a semana passada, amém, foi ontem, amém, glória a Deus por isso. Mas nós precisamos nos levantar, lembrando que nosso Mestre, nosso Salvador Jesus Cristo, assim também o fez. Não foi só você, não é só eu, não é só o pastor. O nosso Cristo também fez, ele também saiu às madrugadas para orar. Ele também foi para um lugar deserto para orar. Ele também teve esse diálogo pessoal com Deus. E que nós possamos ter essa vontade de falar com Deus, essa vontade de ficar no secreto para conversar com Deus. Que as nossas orações não sejam apenas uma obrigação cristã, mas sim uma vontade
vontade, um momento de realmente de nos abrirmos mesmo para o Senhor. Faça isso, irmão, e tudo mais o Senhor fará. Você vai ter resposta de Deus nas pequenas coisas. Você vai ver Deus falando com você nas primeiras coisas. E muitas das vezes não do jeito que você quer, mas do jeito que Ele sim prometeu. Então, irmãos, que nós possamos nos levantar e fazermos como nosso Cristo fez, sendo imitadores dele em tudo, inclusive nas orações. Que essa palavra possa te despertar, ter essa vontade de falar com Deus. Essa vontade pode te despertar em falar, em ter esse diálogo com Cristo. Assim como Jesus tinha, que nós possamos ter também. Em nome do Senhor Jesus, guarda ela no seu coração, desperta para falar com Deus. E o Senhor, Ele fará coisas grandes na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, gratidão pela vida, gratidão pelo dia. Como é bom falar com o Senhor, Pai. Como é bom ter essa certeza que o Senhor sabe do que tem no nosso coração. Como é bom ter essa certeza que o Senhor sabe das nossas preocupações. E como é bom ter a certeza que o Senhor vai entrar com providência, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, eu entrego minhas preocupações em Tuas mãos, Senhor. Certo da vitória, Pai. Pai, assim como o Cristo tirou um tempo para orar, para falar contigo, Senhor. Escuta cada irmão, Senhor, que se desloca, que se dispõe a ter um diálogo com o Senhor através das orações, Pai. Que o Senhor possa alcançar cada coração, a cada oração, Senhor. E que as pessoas possam testemunhar, Senhor, o bem que o Senhor faz, Senhor, a resposta que o Senhor dá a cada uma delas, Pai. Vai de encontro ao Teu povo que te clama, Senhor. Vai de encontro ao Teu povo, Senhor, que se separa, Pai. E aqueles, Senhor, que deixaram de te buscar, Pai, renova. Renova seu povo para falar contigo, renova seu povo para ter particular contigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, te entregamos a cada um em Tuas mãos, Senhor. Certo da vitória, certo que o Senhor escuta, Senhor. O Senhor escuta a oração de justo, o Senhor escuta a oração de mãe, o Senhor escuta a oração de esposo, o Senhor escuta a oração dos pastores sobre suas ovelhas, o Senhor escuta, Pai, porque o Senhor está aqui, Senhor. Seu ouvido está atento e inclinado para todo aquele que te clamar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, é essa certeza que eu oro no dia de hoje. Certa que os meus irmãos, Senhor, vai voltar a ter um diálogo contigo, Senhor. Certo que meus irmãos têm um diálogo contigo, Pai. Toma cada um em Tuas mãos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. A palavra falou com você. Eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreve no canal e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.